Olá! A educação midiática reúne uma série de competências a fim de formar pessoas com pensamento crítico e também aptas, a consumir, analisar, produzir conteúdos e informações verídicas na era digital. Hoje o processo de ensino está cada vez mais híbrido, ou seja, sofrendo uma forte influência da tecnologia e também da internet. A educação midiática surge justamente para orientar os estudantes sobre filtrar as informações confiáveis e de qualidade. E é justamente sobre esse assunto que eu converso agora aqui nos nossos estúdios, aqui da Rede Alesp, com a Cristiane Marins, que é neuropsicopedagoga e também pedagoga, não é? Isso. Prazer estar aqui, você está aqui com a gente, estamos aqui muito felizes aqui pela sua presença. E também com o presidente da Associação Paulista de Imprensa, advogado e jornalista, o doutor Sérgio de Azevedo Redó. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Sérgio. Meu xará. Uma honra muito grande. Eu, na verdade, como falamos anteriormente, se me permitir, sim, passar claro. A palavra para a doutora, no sentido de que eu queria já que de cara a doutora explicasse para a gente essa diferença, né? Isso. Da pedagoga e da neuropedagogia, da neuropedagoga, Sim. não é isso? Sim, Qual é a diferença? Vamos pensar aí na educação, né? Como que a pedagogia, ela se apresenta na educação. O pedagogo é aquele especialista em alfabetizar as crianças, em letrar, né? Inserir as crianças no mundo da alfabetização. O neuropsicopedagogo, ele vai cuidar das necessidades específicas de aprendizagem das crianças. Então, através de testes, com sessões de terapia, para a gente diagnosticar qual é a dificuldade de aprendizagem e qual linha de trabalho deve ser apresentada para a família, para a gente poder cuidar dessa criança e ela não ter um déficit na aprendizagem. Perfeito. Agora, eu fiz uma abertura aqui falando, tentando explicar um pouco o que é a educação midiática. Mas eu quero saber de vocês, aqui, agora, que explicasse com palavras mais simples, para que o nosso telespectador entenda melhor exatamente a educação midiática. Pode ser você, Sérgio? Um prazer, em primeiro lugar, estar aqui com você, Xará. Você é um brilhante, profissional da nossa área, já vem há muitos anos caminhando, já passou por grandes emissoras. Juntos, né, Sérgio? Juntos, a gente se conhece há muito tempo. Há muitos anos, é verdade. E é uma honra, quero dizer que estar aqui na Alesp, esse programa e tantos outros, que vocês promovem realmente cidadania, indiscutivelmente. E a gente no passado, há mais de 20 anos atrás, lutamos pelos canais públicos, dos quais a TV Alesp é uma delas, Exatamente. Pois a TV Comunitária, a TV Câmara, a TV Assembleia e TV Justiça e a TV Universitária. São as 5 ramificações das TVs públicas, dos quais no passado, lá atrás, como advogado e como jornalista, nós lutamos para termos. E eu fico contente em ver aqui um estúdio como esse, muito bem aparelhado, com profissionais do mais alto nível. Parabéns. Obrigado, e discutirmos temas como esse, tão importantes, que inclusive o próprio deputado Caio França, preocupado, instituiu esse projeto de lei 45, instituiu a Semana Estadual de Educação Midiática. Na verdade, o que a gente poderia dizer, com um linguajar mais apropriado? O que é exatamente a educação midiática, Com o surgimento das redes sociais e, portanto, das plataformas, e hoje a gente vê que pelo streaming e através dos iPhones e o sistema celular, iPad e tudo mais, essa parafernália toda acabou puxando a atenção dos bebês. Porque é comum hoje. Não, hoje a gente brinca, desculpa te cortar agora, mas não, por favor. Porque antes de tomar uma madeira, aprender a tomar uma madeira, já começa a usar. Então, tá vendo? Como você é fera, a grande verdade é essa. Quer dizer, nós já sentimos isso como profissionais da comunicação, de que hoje, o que a mãe faz para tirar a atenção do entorno para o bebê tomar a mamadeira? Põe um iPad na frente dele, ou um telefone celular, e ele está aqui com a mamadeira e vendo o que está acontecendo. Quer dizer, então ele no nascedouro, quando está aprendendo, e quero cumprimentar de trazer aqui a doutora Cristiane, que realmente vai dar a oportunidade de o lado científico, o lado técnico da criação, do nascituro, do jovem, da criança, e aprender todo esse processo. Portanto, eu acho o seguinte,
De um lado, é fantástico, é muito importante, né, nós termos a cultura da tecnologia da informação, porque é um avanço e não volta mais, não é? Não adianta, por mais que tenham o retorno, e eu posso citar aqui um pequeno exemplo, o caso do Uber, né? Você veja, o Uber, quando foi instituído, né, da década de 90, ele dificilmente conseguiu se implantar. Foi lutando, aliás, no final da 90 para o começo do século XXI. E depois tentaram implantar nos Estados Unidos 10 anos de luta com taxistas, com o pessoal todo lá. E por quê? Porque é uma plataforma, é um sistema midiático, não é? E que hoje é usado no mundo inteiro, inclusive aqui em São Paulo, se nós vermos, ainda tem problemas de ordem, né, político, partidário e tal, sobre a questão do taxista, do aplicador, não é, do Uber, do aplicativo do Uber. E a mesma coisa nas escolas, né? O ensino à distância é uma tecnologia fantástica que vem atrair a atenção hoje de todos, né? E inclusive até com o advento nefasto da Covid, na década agora de 2020, nesse século XXI, nós tivemos aí um processo de reaprendizagem. Sim. Porque nós aprendemos, inclusive eu, para ter uma ideia, meu querido amigo Sérgio e a doutora, eu, na verdade, tinha 5 escritórios. Hoje eu não tenho mais nenhum. Por quê? Eu verifiquei que com meus 5 escritórios, eu gastava muito, me perdia, tinha problemas terríveis, inclusive até de mobilidade para sair um na Avenida Paulista, o outro em Pinheiros, o outro nos Estados Unidos, o outro no centro de São Paulo. Quer dizer, uma confusão. Hoje eu não tenho mais nenhum, com exceção da sede da Associação Paulista de Imprensa, que eu sou obrigado a estar lá para acompanhar as necessidades e as demandas dos colegas. Mas eu vi o seguinte, que não precisava. Por quê? Tal a questão da aplicabilidade da tecnologia da informação. Hoje você faz tudo através de uma plataforma digital. Sim. Conversa, faz reunião, faz audiência, faz tudo, né? Então, portanto, eu acho que... Não, tudo trabalha de casa, né? Hoje trabalha tudo você de casa. Tá aí, o home office está aí para a gente estar, né, vendo o trabalho das pessoas que se desenvolvem hoje muito mais em home office do que presencial, né? E a gente viria com muita facilidade, hoje, vamos supor, meu querido amigo Sérgio não vai poder fazer a apresentação aqui. Mas onde você está, Sérgio? Não, mas eu posso fazer aqui de casa. Então eu fiquei 2 anos fazendo, inclusive, com a pandemia. Todos nós ficamos. Passei 2 anos fazendo programas aqui para a TV Alesp, para a Rede Alesp de casa. Não só eu, todos nós todos jornalistas. Os profissionais, né? Todos os profissionais, praticamente, que ficaram afastados devido à pandemia. A gente fez de casa. Como forma de evitar contágio e o relacionamento. E, no fundo, hoje, a necessidade do jovem, não é, aprender a distinguir entre o certo e o errado, ou seja, a boa notícia e a má notícia, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, ainda que nós ainda não entramos, não é, na que você acabou de dizer, não é, quando foi a sua esposa teve o cartão dela clonado, em razão, não é, da inteligência artificial. Que a gente estava falando, eu estava falando com a doutora aqui, exatamente isso. Quer dizer, hoje eles estão tão inteligentes, né, em relação a isso, por causa E o sistema continua meio burro. Sim, infelizmente. Exato, né? Exatamente. Porque não os acompanha. Bancos, por mais que os bancos vão avançando, porque o que eles têm que investir são bilhões de reais para conseguir pegar, porque a criatividade dessa meninada, meu filho tem 24 anos, né? E ele é um um mestre em robótica, com 24 anos. Nossa, né? Parabéns, ele com 10 anos ele consertava aqueles Xbox. Sim. 10 anos. Com 10 anos? 10 anos ele consertava o Xbox dos amigos e tal, e ganhava dinheiro. Né? Olha aí. E eu só soube disso quando ele apareceu com um Nike, daqueles que foi lançado. Ele era empreendedor. Que custava 1.000 e tantos reais. E eu fui em cima da minha mulher, da minha primeira esposa, né? E fui em cima dela, nervoso e tal. E ela falou, não tem nada a ver. Eu não comprei. Eu falei, como não comprou? Está no pé dele. E aí ele mostrou lá um monte de Xbox com 10 anos. Para mim é um orgulho, né? Sim. Mas eu fiquei pensando o seguinte, o que esse menino é capaz? Né? Ele montou toda essa estrutura sem o conhecimento meu e dela. Né? E hoje os jovens são assim.
eles acabam, na verdade, praticando atos que fogem da possibilidade da nossa, principalmente nós, né? Que somos do século passado. Nós nascemos no século XX e eles nasceram no século XXI. Porque quem nasceu no século XXI hoje está com 23 anos. Quer dizer, tem entendimento, tem conhecimento, tem tudo. Eu queria saber, a gente estava falando aqui da questão da mamadeira, a gente brincou, eu brinquei aqui, né? Que eles já nascem, né, doutora? Antes de tomar a mamadeira, já nasce mexendo no celular, já nasce mexendo no tablet, é impressionante, né? E depois, quando cresce um pouquinho mais, você como pai é que vai perguntar para eles, né? Como é que mexe nisso aqui, como é que mexe, eles já sabem. Eu tenho um filho de 13 anos. E normalmente eu tenho sempre um assistente que faz as peças para mim e tal, do meu trabalho de advogado. Mas às vezes de madrugada, me dá vontade de escrever e tal, e eu vou escrever e tudo mais. E aí me dá algum problema, quando eu não posso acordar a minha esposa, né, que também é jovem, eu vou atrás do meu filho. Eu falo, vem aqui, filhão, vem aqui. Mas é impressionante, eu vou, aperto 200 botões, não acontece nada. Ele vem e faz assim, pô, era só fazer isso aqui, ó. O que eu queria saber da doutora Cristiana é exatamente isso, né? Como é que os pais, doutora, podem controlar, né, os filhos, claro, um pouquinho maiores ali nos seus... Acho que já com 5, 6 anos já começam, né, já estão mexendo mais e cedo. bem, não é? Mais cedo, bem mais cedo. Como é que eles podem fazer aí no caso, né? Como é que os pais podem fazer para controlar as informações que chegam aí nos celulares dos seus filhos? Porque hoje, presente para a criança, é impressionante, é celular. Sim. Essa é uma discussão grande, né? O pai inferir as informações que se encontram dentro do celular dos filhos. Quando pequeno, sim, essa criança precisa ser assistida, né? Quando eu discuto com os pais, eu volto muito no tempo histórico das famílias. Eu gosto disso. Quando o doutor diz, as crianças são nativas digitais. É verdade. E os pais, não. Né? Nós somos analógicos. Isso. Então, as crianças, elas nasceram no meio da tecnologia. Esse pai, antigamente, vou falar um pouquinho pelos meus pais, eles se preocupavam com os problemas que eu ia ter na rua, brincando na rua. É verdade. Né? E hoje os pais se preocupam com os problemas que acontecem na rede social dos filhos. Quer dizer, dentro de casa. Exatamente. Então, dentro assim, de casa. Se os pais não tiverem uma presença dentro da vida desses filhos, orientá-los, né? Porque não é punir, não é investigar, mas orientar, ensinar a usar essa rede social a favor, porque a tecnologia traz muitas vantagens para as crianças. Veja pela pandemia. Não teria aula se não fosse a tecnologia. É verdade. Né? Doutora, não só para eles, para todos nós. Então, né? Isso a gente já faz, isso é fato. Mas para as crianças, eles viveram um tempo que eles ficaram a favor da tecnologia o tempo todo. Então, a gente criar uma ruptura na vida deles com o uso dessa ferramenta não é mais viável. Mas a gente precisa saber ensinar. É aí que entra a educação midiática. Né? Porque eu trabalhei muito tempo dentro de escolas e se a gente pedir para uma criança montar uma planilha de Excel, eles não sabem. Formatar um texto no Word, eles não sabem. Mas eles sabem, sim, usar as redes sociais, fazer clonagens, usar para diferentes outras formas. Por quê? Porque falta o letramento. Criar memes. Exatamente. Hoje a criança tem essa facilidade, né? Sim. De montar, inclusive, hoje uma criança nasce com todo sentido, né, de cultura gráfica eletrônica, de sistematização de computador. Quer dizer, hoje uma criança, às vezes com 12, 13 anos, eu tiro pelo meu filho, né? Ele sabe mexer, quer dizer, eu tenho um filho que é um enteado e tenho meu filho, né, legítimo. E aí o que acontece? Ambos, né, meu filho com 24 anos, ele tem... com formação de tecnologia de robótica. E o menino, com 13 anos, ele faz tudo. Sim. Eu fico impressionado. Sim. Ele fala às vezes para mim, porque como eu tenho um programa de televisão, que está na nossa TV Câmara, né? E na TV aberta também, que é a TV da Cidadania, em São Paulo, e nós temos hoje um processo importante. E nesse programa, ele assiste, acompanha, e às vezes ele mostra para mim, o que o senhor achou? Olha o vídeo que eu criei. Eu fico impressionado. Eu falo, como é que você fez isso? Com o meu computador aqui. Quer dizer, então essa tecnologia, a molecada sabe fazer com
atenção. Agora, aí vem um problema, né, doutora, com o máximo respeito. O problema é da questões léxicas, né, da questão ortográfica, exatamente, da língua. Quer dizer, os erros são brutais, né? Muito. E escrevem de uma maneira... Eu falo, meu filho também faz isso. Eles criam. Às vezes eu pergunto, cara, o que você escreveu? Eu não entendi. Criam. Eles criam a escrita. Um linguajar pessoal, exato, e próprio, exato, deles mesmos. Né? O que nos preocupa nesse uso da tecnologia tão avançado é como essa criança vai se inserir futuramente no mercado de trabalho na parte da tecnologia excelentes. Verdade. Porque eles são criativos. Mas se for redigir um texto, se for fazer uma leitura, então existe uma dificuldade que não só a escola, mas as famílias, como você perguntou, precisam cuidar. A família trazendo essa cultura de informação, de orientação. Então, pensa que na nossa geração, o jornal impresso fazia parte da nossa casa. Os pais sentavam com a gente para ler, né? E hoje não existe mais isso. Então, se a família começar a orientar a criança esse uso adequado da tecnologia, dessa ferramenta, e a escola inserir o letramento digital e informacional, os problemas começam a diminuir. Mas, doutora, os pais podem educar seus filhos sem a inclusão das mídias sociais? Não. O que pode oferecer espaços diferenciados para que essa tecnologia não tome uma proporção grande na vida das crianças. Tem um livro que se chama Geração Quarto, e esse livro retrata muitos nossos jovens de hoje. Ele diz que na nossa infância o quarto era dos irmãos, não era? A gente lá naquele quarto, a gente discutia, a gente brincava, a gente contava segredos. A sociedade avançou e trouxe a individualidade. Cada filho ter o seu quarto. Era um espaço íntimo, onde você levava seus amigos. Hoje o quarto virou sinônimo de depressão. Então, onde é o adolescente, onde o jovem, ele fica sozinho na rede social. E se você perguntar para ele, quantos amigos você tem? Ele vai te responder, às vezes, tenho 300, 400. 1.000, 2.000. E aí você pergunta, você já levou na sua casa? Meu filho falava isso, eu falava, cara, onde é que você arrumou tanto amigo aí, meu? Sim. O que é isso? Como você tem 2.000, 3.000, 20.000? Então as relações... Você vê que... porque as relações também ficam na tecnologia, no digital, e já não tem mais aquele contato físico de levar um amigo para casa, para sentar, para conversar. Então, os pais, e aí eu cuido muito da primeira infância, né? A primeira infância se estende até os 6 anos. Eu acho que é nesse período que o pai tem que criar cultura em casa de promover diferentes prazeres para as crianças, porque tecnologia é prazer. Né? Então, se eu estou lá numa janela pesquisando, eu abro outra e vou abrindo e vai trazendo uma ansiedade para essa criança. Se o pai, desde a primeira infância, começa a ensinar que a tecnologia vai fazer parte da vida dele sim, mas que outros prazeres ele pode encontrar para brincar, para se divertir, para se relacionar, a gente começa a construir um olhar diferente e mais alioso, né? Na cultura da criança. Então, o pai precisa estar presente, precisa assistir, e estar presente não é estar em casa e o pai com o celular e a mãe com o celular. Pois é. E a senhora está abordando, doutora, uma questão extremamente importante, né? Hoje, o que nós vemos? O pai e a mãe, por serem de século passado, não é? De século XX, e as crianças do século XXI, quer dizer, os que estão enquadrados nesses períodos, eles têm uma dificuldade muito importante. Quer dizer, eu tenho essa dificuldade. Sim. Eu tive essa dificuldade. Quer dizer, por que também não perceber a evolução do meu filho em busca... Hoje, que ele tem 24 anos, eu converso com ele e ele fala, pai, o senhor não me fez isso. O senhor podia ter feito isso quando o senhor podia, não sei o quê. Eu falava, filho, mas desculpa... Eu, às vezes, até nem... Não tinha como acompanhar, né? Como você ter... Eu, às vezes, até nem respondo. Eu até hoje não acompanho do meu filho. Sim, é uma velocidade, né? É muito rápido. E quem tem que fazê-lo é a mãe. Agora, e se ambos trabalham? Né? Aí eles dão essa incumbência para a escola, que também não tem essa incumbência. Hoje, quem educa os filhos são as escolas. Só que as escolas não têm a condição de educar. A finalidade da escola é dar conhecimento. É dar saber. Os professores são treinados não para educar filho,
Eles são treinados para transmitir saber, para transmitir cultura, conhecimento. Essa é a finalidade. Só que inverteu tudo. Por isso que nós temos hoje problemas altamente agravados, primeiro em razão dessa ausência do pai perante, não é, a educação cibernética dos filhos. Sim. Porque a educação comum, a que ele aprendeu dos pais dele, a que eu aprendi dos meus pais, essa eu dei, graças a Deus, com qualidade. Porque, inclusive, meu filho, ele é elogiado por isso, por ser muito educado, sabe como se comportar, sabe entrar, sabe sair, sabe, né, se portar num evento, numa festa ou perante uma pessoa. Mas, em compensação, hoje não se limita mais a isso. Porque a tecnologia da informação, ela trouxe um ferramental totalmente diversificado. E nós, a sociedade, não é preparada para isso. Sim. Ou seja, nós não fomos educados para isso. Né? E a gente vê muito isso. Já, agora, quer dizer, já existe em outros países do mundo, e aqui no Brasil também, mas é muito isolado, os veículos conduzidos sem motorista. Quer dizer, mas daqui a 5 anos, o mundo inteiro vai ter veículo sem motorista. Quer dizer, vai diminuir a quantidade de acidentes? Óbvio. Não vai ter mais acidente, não vai ter um monte de coisa. Inclusive até, me permita usar a grandiosidade da informação e da audiência do programa, não é? Da Alesp, do Cidadania, principalmente você, Xará, com essa pinta de Giannichini. Imagina, então, logo eu? O fato é o seguinte, mas veja só, olha que coisa importante, mas você vai ter um problema terrível, a comunicação com esse veículo. Ah não, mas vai fazer com o celular. Tá bom, mas e eu? Lá eu vou ter 70 anos de idade, 80 anos. Eu não estou dizendo que eu não vou ter, mas eu tenho já dificuldades, né, com o sistema. Eu tenho. Eu me lembro, inclusive, me permita, até como uma forma de elucidar, eu fazendo uma audiência no tribunal, e aí, de repente, a menina foi embora. Saiu, porque ela teve, enfim. Aí o desembargador, que ser elegante comigo, doutor, mestre, por favor, sente-se ali, pode digitar e tal. Aí eu falei, excelência, me permita, mas eu não conheço nada disso. Aí, então o senhor, doutor, eu também não conheço. Aí pegou o autor e réu, então o senhor, senta ali, ninguém... Aí o desembargador falou, bom, então nós vamos ter que esperar. Um jogou para o outro, ficou aquela... Mas ninguém sabia. Quer dizer, não é que não soubesse, mas não teria, não tem o conhecimento técnico para fazer com que aquilo andasse. Então eu fico imaginando o seguinte, do mesmo modo é a tecnologia, à medida que você tem a responsabilidade dessa educação midiática. Quer dizer, eu acho que tudo isso tem que ser agora. E aí eu tenho uma tese, né? Eu sou da tese de que todo o sistema educacional, inclusive eu vi aqui no corredor, né? 100 anos de Paulo Freire, né? Eu, particularmente, nunca pactuei, nem compactuei com a educação do Paulo Freire. Aqui ele pregou durante muitos anos nesse país. Isso é uma tese minha, não é... Aqui quem está falando é o Sérgio Redó, não o presidente da Associação Paulista de Imprensa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje nós temos que ter, na verdade, um ensinamento adequado com o que existe no mercado. Eu, inclusive, acho que você iniciar, não é, o estudo com A, B, C, D, E, A de abelha, B de bola, C de casa, não sei o quê, isso já não existe mais. Isso já não existe mais. Mas quer dizer, pode até existir para o norte, não é? Se você pegar os estados do norte, né? Amapá, o Pará, não é? Roraima, você ainda tem o Acre, não é? Agora, se você for atingir a parte central da região oeste do país, o centro-oeste, a região sul, não existe mais isso. Quer dizer, eu acho que a tecnologia tinha que ser toda ela voltada para o sistema de internet, não é? E todo mundo aprender em cima disso. Sem dúvida. Eu queria saber da doutora exatamente isso que estava falando das escolas, né? O que pode ser feito, como é que se pode fazer, ou agir, ou sei lá, implementar, não sei, as escolas em relação, né, à educação midiática, doutora, porque o Sérgio acabou de dizer, as escolas, elas não estão preparadas, né, para isso.
Na realidade, o que precisa acontecer é um alinhamento, né, entre a tecnologia e o planejamento escolar. Exatamente. Então, se a gente faz esse alinhamento, a gente consegue pensar em práticas pedagógicas que desenvolvam no currículo de cada faixa etária propostas que a gente trabalhe o letramento digital e informacional, promovendo para essa criança que ela saiba acessar, que ela saiba analisar, que ela saiba fazer uma crítica, mas uma crítica não pautada em uma única informação, ela tendo outros pontos de vista. Então a escola precisa desenvolver sim nas crianças o senso crítico. Né? Precisa ensinar a criança a usar essa rede social, essas ferramentas que estão dispostas dentro do espaço. Então não adianta eu ter uma sala multimídia dentro da escola e não ensinar a criança a usar esse recurso de uma forma que ele saiba exercer a cidadania dele, que ele saiba usar um papel adequado para transmitir uma informação, verificar a sua veracidade, né? Então a escola precisa, assim, dentro do planejamento, fazer um alinhamento do letramento digital e informacional para que essa criança conheça o que está fazendo. É conhecimento. Né? A gente se educa, a gente letra a criança dentro da educação midiática, é fazer ela conhecer o que está fazendo. Olha, Sérgio, nós vamos para o intervalo. Já já a gente vai voltar aqui, até para saber mais, né, Sérgio, da Associação Paulista de Imprensa. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a LESP Cidadania, hoje conversando sobre educação midiática com a doutora Cristiane Marins, que é neuropsicopedagoga e pedagoga, e o meu amigo Sérgio Redó, que é presidente da Associação Paulista de Imprensa. Serginho, mais uma vez, eu sei que você é um cavaleiro, vou direto. Lógico, por favor, doutora. Eu queria que a senhora comentasse, a gente está falando de educação midiática, mas eu queria que você falasse um pouquinho de uma outra função sua, que é a educação parental. Explica um pouquinho para a gente essa diferença. Eu trabalho como educadora parental também e o meu objetivo nesse meu projeto, ele se chama Ressignificar Projeto de Vida em Família, é atender as famílias nas necessidades do cotidiano das crianças. Então, assim, muito vinculado aos comportamentos. Quais comportamentos que essas crianças, principalmente na primeira infância, vão apresentando e que os pais enxergam que dentro de uma sociedade não deve acontecer. A nossa grande discussão nas famílias é como lidar com as crianças dessa geração que não aceitam um não, né? Então, assim, eles tentam multiplicar a educação que eles receberam dos pais deles, mas essa educação não conversa com a atualidade. Então, ao invés da gente trabalhar com uma educação que seja mais impositiva, eu oriento os pais a trabalharem com a disciplina positiva. Então, em cima daquele comportamento inadequado, como a gente pode fazer essa criança avaliar aquele comportamento? Refletir sobre, eu gritei no mercado, eu me joguei no chão. É dessa forma que você comunica os seus sentimentos? Porque a educação parental ela é muito vinculada às emoções, né? É um trabalho que a gente precisa desenvolver com essas crianças para que eles saibam se comunicar, falar o que eles estão sentindo e não sabe. Se você perguntar para uma criança, por que você está gritando? Ele vai te responder, eu não sei. Quando você fala para ela, olha, eu entendo que existe algo que não está te fazendo bem, ela se sente acolhida. E aí é quando ela consegue entender a reprovação dos pais. Então, quando a gente trabalha educação parental, orientando esses pais a escutar essa criança, a ter uma conexão saudável com ela, a criança se sente confiante em falar das emoções dela e dos conflitos que ela vive. Então, é uma educação responsiva, é uma educação assistida, né? É uma educação de presença. Como a gente consegue trabalhar com essa criança para que ela perceba essa conexão? A gente realiza semanalmente a reunião em família, é o sentar na mesa como antigamente. O que o Sérgio estava falando Exatamente. Agora, né? E o sentar na mesa, para a gente começar uma conversa com as felicitações da semana. O que seu filho fez de bom? E o filho também vai avaliar o pai, porque o pai também e a mãe precisam ser avaliados pelo filho. Olha, você falou comigo dessa forma e doeu quando você falou comigo.
o pai e os filhos. E aí a gente trazer também aquilo que não está dando certo. Olha, a mamãe foi ao mercado com você e no mercado você se jogou no chão, você jogou as coisas no chão. De que outra forma você poderia ter comunicado o que você estava sentindo, o que você estava precisando? Então hoje, o doutor disse uma coisa importante, as pessoas não conversam mais. Então, se a gente não traz essa educação onde o pai perceba que a parentalidade tem um novo significado nos dias atuais, que ser pai não é só dar pronto para a criança, na minha época era assim, ser pai hoje é ser democrático, é discutir com os filhos aquilo que ele espera como projeto para o filho e o que não está dando certo, mas precisa ter uma comunicação. E o meu papel como educadora parental é ensinar os pais essa comunicação saudável e ensiná-los a lidar com a disciplina positiva dentro de casa. Engraçado, né, Sérgio, que na nossa época, o Sérgio tem praticamente a mesma idade que eu, a gente falava muito, né, doutora, também e Sérgio, criação, né? Na nossa época se falava muito isso, né, Sérgio? Falava, não, a educação, tudo vem da criação dos pais, da família. Exatamente, né? E a doutora está mostrando exatamente, porque antigamente a gente levava umas palmadas, tinha aquela coisa, né? E meu avô sempre falava, eu fui criado pelos meus avós, então falava, não, isso é para você, né, fazer as coisas direito. Mas era uma outra época. Sim. É o que a gente estava falando aqui no intervalo, né? A gente fez aqui um bate-papo rápido no intervalo, falando sobre isso, né? Dizendo, olha, a educação, a questão de você não sentar à mesa, isso jamais seria admitido naquela época, né, Sérgio? Jamais se admitiria você estar almoçando num lugar, num restaurante. Então, hoje é comum. Pois é, e cada um principalmente no seu aos canto domingos, com o celular. Isso. Aos domingos, que é o momento em que as famílias podem se reúnem, estar juntos com os filhos, não é? Os avós, enfim, as pessoas que são diretamente ligadas da família, elas sentam em mesas diferentes. Os filhos sentam numa mesa dos jovens, não é? E os pais, os avós sentam na outra mesa, com a finalidade até de, não, a conversa deles é diferente, eles gostam de outras coisas. Mas o que você disse naquela hora, aqui no intervalo, seus pais jamais admitiriam isso. Mas jamais. Tá vendo? Meu pai, também, não. Eu me lembro que, aí eu tenho certeza que muitas das pessoas que estiverem me assistindo vão falar, pô, mas esse cara aí é um bruta retrógrado, uma pessoa do passado. Não, não é. Eu sou extremamente moderno, né? Até porque eu tenho o segundo casamento e eu imaginei que a gente tem que acompanhar também. Eu imaginei que nunca assim, na minha vida eu ia me separar. Eu sou muito conservador, não é? E as consequências da vida me fizeram separar, me divorciar, e hoje eu estou com uma mulher, não é? Inclusive evangélica, e eu me converti como evangélico. Então vejo também, sempre tive ao lado de Deus, sempre Deus esteve na minha vida. Mas hoje é diferente, né? Você aceitar a Deus é uma coisa muito forte. E você viver a Bíblia é um negócio mais forte ainda, que não é fácil. Não é fácil, não é? Você tem que estar numa retidão, que é um negócio impressionante. E aí o que ocorre? É mais ou menos o que meu pai pregava para mim, em que pese meu pai ser um homem, né, que sempre falava em Deus e tal, mas não tinha religião, inclusive ele até odiava padre, né? Ele falava que os padres só serviam para pedir dinheiro na igreja e tal, aquela coisa que até hoje existe, né? Mas que no fundo, cada um com os seus valores, óbvio, né? Existem padres maravilhosos. Mas a grande verdade é a seguinte, você tem aí uma situação aonde o próprio filho, ele hoje aceita como comum, como normal, viver essa vida isolada, não é? Eu me lembro que as festas que a gente tinha, e aí você vai lembrar também, Xará, era assim, quando a gente fazia o baile ali na garagem, não é? Na sala, na casa de um amigo e tal, a gente ficava ali dançando e todo mundo, mas os pais ali sempre numa mesa do lado. Sim. Não é? Ou pelo menos o patriarca da família, para ficar vendo o que está acontecendo. Quer dizer, hoje não existe mais nada disso. Não é? Quer dizer, essa responsabilidade na educação do vínculo, não é? Pai e filho é muito distante. Não é? E em função até de tudo como as coisas acontecem. Hoje você tem aí uma grande quantidade, e por causa da mulher, esse processo do empoderamento da mulher, né? Que eu particularmente não concordo muito no que se diz respeito ao seguinte, eu acho que a mulher, ela tem que continuar sendo mulher, está aqui a doutora, extremamente qualificada, com todos o conhecimento dela, e
tenho certeza que ela tem o papel dela de mulher. Tanto que o esposo dela... Cuidado pra você não arrumar uma confusão agora, não, uma briga aqui com a Eu notei pelo doutora. seguinte, o esposo dela veio com ela. Exatamente. Sim. Esse é o sentido da família. Isso. A minha esposa, inclusive, era para estar aqui. Ela só não veio porque ela teve um probleminha no joelho e ela falou, amor, eu sei como... Ela conhece já a Assembleia e ela sabe que para vir até aqui teria que andar aí pelo menos uns 2, 3 corredores, subir e tal. Porque se tivesse um local próximo para entrar e já subir, ela teria vindo. Então, esse é o sentido da mulher, né? Esse é eu procuro todos os finais de semana sair com meus filhos, né? Então, veja, é fundamental isso, porque eu também não tenho mais, ainda mais agora, que eu tenho 2 lares, né, do meu primeiro casamento e do segundo, por causa do meu filho só, né? Eu tenho que manter esse processo, e é dificílimo. Para mim, então, é mais difícil ainda, né? Porque quando eu posso, o primeiro filho não pode. E aí fica aquela coisa, bom, então você não vai, vou eu, a minha atual família, que é aqui, eu tenho toda a obrigação e o vínculo, né? Então, veja, hoje eu estou trazendo aqui uma situação minha, mas que eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo vivem isso no dia a dia, né? E tem até casos, e a gente sabe, do relacionamento dos pais, que também são difíceis, né? O pai não compreende, o pai não gosta de tecnologia da informação, ou então tem aquele pai que é muito moderno, que inclusive atrapalha, não é, na educação do filho, da Mas família. Isso, né, Sérgio, até falando para o doutor agora também, a falta de diálogo é uma coisa que... A conexão, né? Não existe mais. É isso que está prejudicando. O que eu penso é que, assim, houve uma ruptura no processo de educação. Então, se a gente for pensar nos pais hoje que são mais jovens e tiveram pais autoritários, eles não quiseram replicar esse ciclo na vida dos filhos deles. E aí, ao invés de ter uma educação que não fosse autoritária, mas que fosse democrática, muitos pais se perderam para uma educação permissiva, né? Tudo pode. Isso. E o certo é você trazer para o seu filho os conflitos que acontecem, discutir sobre ele e falar o que você gosta, o que você não gosta, o que não é certo. Só que o pai tem muito medo do filho hoje. Da reação do Isso, filho. de não ser gostado. Né? Porque em todas as sessões que eu faço aí com muitas famílias, a gente percebe pais que têm as emoções também adormecidas, vinculadas à história de família. E eles não querem projetar nos filhos essa dor também. Então, o que ele faz? Eu deixo o meu filho fazer para o meu filho não me enxergar. Mas se os pais soubessem, alguns, a importância do não... Isso, e eu falo, é o não, mas é o não com firmeza, é o não com afetividade, não é o não com autoritarismo, né? Porque antigamente a gente tinha um não muito autoritário. E hoje eu acho que a gente tem que trabalhar com ternura e vigor. O pai, ele precisa ter ternura, ele precisa ter afeto, mas ele tem que mostrar o empoderamento dele ter um pouco de e a autoridade dele. Não, né? tem que ter firmeza e autoridade. É autoridade, não é autoritarismo, é autoridade. Diferente de autoritarismo. Isso. Que hoje, essa bagunça que existe em função até dos fake news, em função até de todo esse processo aliás, que eu queria midiático, falar das notícias falsas. Ó, eu vou só dar um exemplo, né? A doutora estava falando aqui, existe no direito um instituto hoje que é da alienação parental. Sim. E ela faz a educação parental, voltada para o lado do bem, para o lado daquilo que realmente alimenta... Da construção, né? A construção familiar positiva entre pais e filhos. E a alienação parental é exatamente o inverso. É quando o pai e a mãe separados estão, ou então, mesmo juntos, a mãe faz a alienação parental do filho, ou o pai faz a alienação da mãe para o filho. E aí cria aquela bruta confusão na família. Aí quando o filho opta pela droga, ou vai para um caminho, não é, desvirtuado, os pais não sabem qual é. É aquele processo que a mãe, durante muito tempo, alimentou criticando o pai. Tá vendo? Seu pai chega tarde porque ele deve estar com as amantes dele. Porque não sei o quê, porque não sei o que lá, tá vendo? Seu pai, em vez de dar atenção para você, fica dando atenção para os amigos dele, ó. Tá agora no telefone. De repente, o pai está no telefone tratando de um cliente, tratando de um processo, tá certo? Que ele precisa. E aí também o pai tem que ter o equilíbrio, né? De saber a hora que ele está em casa, com a família, aí ele se dedicar à família. Enfim, esse processo realmente... E tudo isso acaba desaguando na escola, né? Que a escola acaba sendo
um grande vertedouro, né, dessas reações, e que a escola hoje, preparada, eu quero até corrigir, quem assistiu o programa todo vai entender, porque eu falei sobre a questão das escolas, né, de que não estavam preparadas para o ensino moderno, midiático e tal. Mas nós temos inúmeras escolas altamente preparadas, né? E com pessoas, a senhora mesmo deve ser consultora ou professora de algumas dessas escolas. E tem aí todo um cabedal de conhecimento, de cultura, de relacionamento, que fortalece esta relação. Daí surgirem crianças. Eu tenho, inclusive, o meu filhinho do segundo casamento, eu falo muito isso para ele, né? Que eu falo o seguinte, você tem que ser muito preparado, porque a competitividade hoje do mercado é violenta, né? Você vê, e me permita até eu adentrar sobre a questão de que nós estamos desenvolvendo hoje na Associação Paulista de Imprensa. Nós estamos muito preocupados com a questão da insegurança e da guerra dentro das escolas entre professores e alunos, né? E, se me permitir, eu trouxe até aqui um dado de ontem, né? Quer dizer, uma situação aonde... Que aconteceu agora no Paraná, né? Que aconteceu no Paraná, né? Então, veja, na verdade, uma situação altamente beligerante e que está em São Paulo e no mundo inteiro. Nós temos hoje, e não é só no Brasil, isso não é bom, a gente tem visto. Nos Estados Unidos, aluno entra com uma metralhadora e mata 20, 30. Não adianta, isso, né? A gente tem visto aí. Agora, o que é isso? Primeiro, na minha opinião, as drogas, né? Além de todo o processo familiar, dos pais, a desunião e tudo mais, mas a droga tem um valor fundamental, né? E queira Deus que a Suprema Corte desse país não deixe liberar a maconha e a cocaína como forma de aproveitamento recreativo, que já está sendo votado, né? Então é uma coisa absurda também. Imagine, chegar a esse ponto, né, de liberar a maconha. Não, mas é melhor liberar porque de forma recreativa e tal. É sempre droga, não é? A droga é droga. Quer dizer, quantas pessoas hoje... Você começa a fumar hoje cigarro, não tem problema, daqui a 20 anos você morre de câncer. Isso já é estatístico. Tem gente que morre antes, mas depois de 20 anos... Ah, não, mas eu tenho meu tio que fuma há 40 anos e nunca teve nada. Existe, né? Ele é o Pelé da situação. Mas toda regra tem sua exceção, como exato, diz o Boni. Tem a sua exceção. Então, veja, na verdade, hoje nós temos um processo, inclusive, e me permita aqui aproveitar a audiência do seu programa e desse programa, Sérgio, nós fizemos, né, o nosso evento da Associação Paulista de Imprensa agora, do aniversário dos 90 anos, né? Dos 90 anos, na Câmara Municipal de São Paulo, né? Com uma festividade de solenidade dos 90 anos da API, junto com os 75 anos do Estado de Independência de Israel. E agora nós vamos fazer em Rio Preto, né? Na nossa Câmara Municipal de Rio Preto, junto com a Faculdade de Direito, né? Está aqui a autorização. Nós vamos fazer em Rio Preto um evento fantástico, né, que ocorrerá na oportunidade ainda esse mês, no final do mês, né, e nós teremos a chance de comemorar lá os 90 anos da independência, né, e de todo esse trabalho que a nossa Associação Paulista vem fazendo em luta, né, intermitente das liberdades de expressão, informação, comunicação social, juntamente com o aniversário de 167 anos de Ribeirão Preto. E eu, particularmente, em 2019, tive a honra de ser considerado cidadão ribeirão-pretano. E nessa oportunidade eu quero convidá-lo, né? Convidar a Lespe para que esteja presente. Obrigado. Convidar você, meu querido amigo Sérgio. Oportunidade. Vai ser um prazer. Nós vamos ter lá não só o nosso querido amigo, né, o Domingos Meirelles, ex-presidente da ABI, vai estar lá conosco, o Maurício de Souza, não é? Falando sobre educação, porque nós vamos fazer na faculdade, nós vamos fazer na Faculdade de Direito da USP, não é? De Ribeirão Preto, que é um auditório de 500 pessoas, e nós vamos ter lá mais de 400 alunos da rede pública e rede privada, para falarmos sobre a questão da paz nas escolas.
que é o que precisa. Exato. Não, você está certíssimo. Que é um projeto fantástico, que já estamos importante. pegando aqui o nosso presidente da Assembleia Legislativa, né? O André nosso do Prado, deputado exatamente, André o do deputado, e inclusive até um ofício que nos enviou, está aqui, né? Do deputado André Ok. do Prado, né? Também nos apoiando com esse processo. Perfeito. Quer dizer, nós, na verdade, doutora e meu querido amigo e colega Sérgio, o objetivo é de sensibilizar, de chamar a atenção das autoridades o quão importante é nós estarmos sintonizados com essa questão, principalmente, dessa beligerância hoje dentro das escolas. E não é só em escola pública. A grande maioria é em rede pública, mas já existem agressões, já existem fatos notórios, é que as escolas privadas, por serem privadas e terem todo um processo de assessoria de imprensa e tal, acabam ocultando essa situação. Mas hoje é tremendo. Nosso querido, inclusive a doutora conhece, o psiquiatra, né, Augusto Cury, falou. Ele tem uma tese, né, que é a teoria do pensamento acelerado, em razão dos celulares. A criança hoje, uma criança de 7 anos, segundo ele, uma criança de 7 anos de idade tem mais cultura e conhecimento do que todos os imperadores à época. Ah, sim. Não é? Da história inicial do mundo. Com o advento da internet, de toda a informação mas que você tem, você olha vê que coisa, mas olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. 7 anos. Com certeza. Né? Então veja, e olha que nós não tivemos poucos imperadores, os grandes Júlio César, Adriano, não é? E Calígula e tantos outros grandes. Certíssimo. E voltando a isso até... Carlos Magno. Quer dizer, os caras dominaram o mundo. E eles tinham pouca informação em razão do que essas crianças têm hoje. Mas são e em virtude disso, mas olha que dado importante, em virtude disso, segundo a tese dele, em 2030, um dos motivos de maior, olha só, incidência de morte no mundo, 2030, daqui a 7 anos, 2030, será o suicídio. Aliás, falando nisso, em suicídio, falando nesse assunto, a gente tem na internet, né, o que leva esses adolescentes, né, que veem aí vídeos de internet, e aconteceu, né, um tempo atrás, estava acontecendo até numa certa frequência, né, de se suicidarem, se matarem. Sim. Né, doutora? Pensa que a criança tem uma curiosidade inata. Né? Criança é curiosa. Daí, tá vendo? E ela vai buscar... Olha... na tecnologia, nas redes sociais, aquilo que traga o prazer para ela, como eu falei. Então, por exemplo, eu não posso ficar fora como adolescente dos desafios que estão aparecendo na internet. Muitas vezes porque senão eu vou ser rotulado, eu vou ser excluído. E aí esse jovem, esse adolescente que não recebe essa orientação da família, esse trato, esse cuidado, e se ele já tem algumas questões de desvio de comportamento, algumas questões emocionais, ele vai buscar sempre aquilo que é errado. Por quê? Porque ele não é informado, né? Então, a informação não é tratada para ele. E ele busca o quê? Aquilo que vai trazer o prejuízo sem ele saber. Então, esses desafios, essa falta de informação, que muitas vezes as crianças entram em espaços que nem são adequados à faixa etária dela, é o que vai fazer com que essa própria criança se destrua. Então, emocionalmente, né? Então, quando o senhor diz 2030, o índice de morte, né, devido ao uso da tecnologia, vai ser um absurdo? Vai ser. Por quê? Porque a gente está formando jovens que vivem um mundo isolado. Exato. Né? Jovens que não se comunicam, que não compartilham seus saberes. Os saberes positivos eles deixam de lado. Eles compartilham aquilo que está em evidência. Então, o que está em evidência? Usar o spray aerosol e queimar a pele. Então, também vou fazer. Olha que coisa maluca. Coisa de louco, né? Agora, doutora, existe um perfil, né, de pessoas assim suscetíveis, né, ao consumo de notícias falsas? Pesquisas indicam que pessoas na faixa etária acima de 65 anos são as que mais entram nesse mundo de notícias falsas. Eu tenho isso com os meus colegas advogados e principalmente jornalistas. Às vezes, eles me mandam informação
que eu ligo para ele e falo, irmão, você ficou louco? Você divulgando isso daqui? Mas, Redon, eu recebi de uma fonte fidedigna. Que fonte fidedigna? Não, mas é de um amigo meu. Esse seu amigo é louco como você. Desculpa, acreditar num negócio desse mas o problema é uma coisa insana. Mas o problema é porque as pessoas dessa faixa etária, elas não são nativas sentem, digitais. Né? Não são, né? E elas não Você foram... tende a acreditar... Isso, elas não foram orientadas a analisar duas informações para ver se é verdade aquilo. Se o texto tem uma autoria, as pessoas nessa faixa etária não se prende a isso. Um jovem Olha, já se doutora, prende. eu lá em casa, eu sou bem mais velho que a minha mulher, então ela fala para mim, você acredita em Papai Noel? Ela fala para mim, estou falando. Porque a forma Porque eu não que é procuro, comunicado... Claro, eu como jornalista, eu vou atrás da fonte, não é assim também. Sim. Eu digo, essas notícias bobas, às vezes, ela olha para mim e fala assim, você acredita em Papai Noel? Acha que, né? Como jornalista, profissionalmente, não. Aí eu preciso, né, procurar uma fonte, né, procurar a fonte que eu tenho, né, fidedigna, de informação. Claro que eu não vou passar uma informação né, errada ou falsa por um telespectador. No caso, eu que trabalho em televisão não vou fazer isso. Mas em casa, como eu não sou adepto exatamente a isso, né? A internet, não sou tão ligado nisso, e não sou mesmo. E não gosto também, não sou muito. Uso porque é necessário para mim na minha profissão hoje em dia. Eu leio o jornal. A tecnologia me ajuda muito, como eu leio o jornal demais ao ainda certo impresso. Também, um profissional. Eu leio o jornal impresso. Eu também. Eu adoro o livro. Eu também. Eu não sou adepto escrever, ao né, jornal livro, impresso. isso. Não acredita quando eu pego, eu vou na banca, compro, eu estou falando sério. Também, tudo eu faço isso. Né? Exato, tudo eu escrevo. Aliás, é uma forma que eu aprendi, não é? Hoje as pessoas não escrevem. Hoje eu vejo aí, cara, meu filho fala, ele não namora, ele namora no WhatsApp. Eu vou contar uma coisa aqui que merece registro. Um grande amigo meu, ele também, da mesma coisa, adora escrever e adora a maquininha. E ele ainda escreve naquelas máquinas de datilografia. Olivetti. Eu tenho a minha guardada aí. Então, e ele faz isso comumente, até porque, eu vou até orientar meus queridos amigos que passaram dos 60, é importantíssimo isso, é verdade, para você exercitar o cérebro. É isso mesmo. Porque o computador, pouco você vai ter oportunidade de fazer isso. Ah, não, mas eu escrevo no computador todo dia. Tá ouvindo, né, Santos? Tá ouvindo o que ele tá falando. Porque o computador, o computador não lê, ele conta. Isso se chama plasticidade cerebral. Tá vendo? É você fazer o seu cérebro usar ferramentas se exercitar. Que não faz parte do seu cotidiano mais. E outra coisa importante, quando você estiver escrevendo, se você for falando, melhor ainda. Porque você usa os dois sentidos e você vai, na verdade, cada vez adaptando melhor o cérebro para isso. Mas olha que coisa interessante. Aí ele está aqui, o netinho dele de 10, 12 anos do lado, e ele lá escrevendo. O netinho olhou e falou, vô, que negócio maravilhoso, olha só. O senhor vai batendo aí e já vai imprimindo. Tá vendo, olha aí. Quer dizer, olha que coisa maluca. Porque o computador não é assim. Não. Você primeiro aí sai na tela e depois você imprime. Não é? Quer dizer, então... Já achou que já estava imprimindo ali na hora? Na hora, o senhor aperta uma teclinha e já imprime. Mas veja que prazer diferente ele despertou na criança. Na criança, então aquela criança, se naquele momento ele estava com um celular, ele deixou de usar o celular para observar aquilo que era novo. É verdade. Então o que acontece é que as famílias não têm mostrado o novo antigo. Né? Exato. Coisas que faziam parte da nossa vida, trazer para a vida da criança. Olha a neuropsicopedagogia aí, olha aí. Tá aí. E um amigo uma vez falou o seguinte, olha só, na mesa, ele virou, nós estávamos lá, aí a mesma coisa, porque eu sempre sou assim, quando eu posso eu ponho a molecada toda, jovem e tal, tem gente que não gosta, fala, pô, é melhor Isari e a gente aqui, não, vamos pôr todo mundo junto e vamos conversar aqui. E a gente estava conversando, e aí surgiu uma coisa assim, né? Olha só, ele virou e falou assim, pai, como é que é na sua época? Porque a gente começou a falar de coisa do passado, quando a gente jogava bola e brincava com bolinha de gude, peão, né? Jogava peão e tal. E aí ele falou assim, pai, como é que vocês se comunicavam na época sem celular? Olha que pergunta. Não tem jeito. Você está entendendo? O meu, a gente vai ter que encerrar o programa, porque o papo está ótimo, mas a gente está chegando ao final do programa. É tecnológico. Mas só do meu lado, o meu filho com 6 anos, andando na rua, 7 anos, perguntou para mim, pai, você teve infância? Eu falei, tive, sempre tive.
Falei, eu acho que não teve. Aí eu perguntei para ele, mas por que, filho? Qual é o problema? Não, na sua época não tinha videogame, não tinha celular, não tinha... Então, para eles, não tem infância. a gente não teve infância. Sim. Entendeu? Xará, antes que você encerre... Eu preciso encerrar. Mas é rápido, deixa eu falar. Eu quero falar o seguinte, a nossa campanha Paz na Escola é em virtude do Lucas, não é? Do Vitor Lucas, que ele é um estudante da rede pública estadual. Veja, um jovem brilhante de 17 anos, está se formando agora lá em Ribeirão Preto. Não é filho do amoroso Jorge, que é o nosso vice-presidente da API lá de Ribeirão Preto, ele, que está aqui conosco, inclusive no estúdio. E eu quero agradecer, porque esse menino é brilhante e, inclusive, a própria filha dele também, a Alice Vitória, com 20 anos de idade, ela ingressou na USP aos 16 anos, né? Ela está se formando em biologia, não é? Molecular, quer dizer, uma coisa de muito conhecimento, e eles juntos vão estar conosco lá em Ribeirão Preto no próximo dia 30, no nosso evento Paz da Escola, API e Câmara Municipal e Prefeitura de Ribeirão Preto. Maravilha, Sérgio. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, doutora Cristiane, mais uma vez aqui. Obrigado pela tua presença aqui, por toda essa explicação que você deu aqui no nosso programa. Sérgio, mais uma vez, meu xará, obrigado pela tua participação aqui. Feliz em estar aqui, viu? A gente é que Você, como sempre, brilhante. Obrigado, querido. Um grande abraço aos dois. Obrigada. O Alesp Cidadania de hoje, então, chega ao fim. Espero vocês no próximo programa. Até lá.